Estamos continuando aqui a entrevista, então, com o pastor Raimundo, o ex-Neguinho de Ogum, que está aqui dando alguns esclarecimentos aqui na nossa entrevista. Um pé de peão roxo, como eu já falei, um pé de Guiné também, um pé de comigo ninguém pode. São plantas místicas que usa no misticismo, ou seja, no trabalho de macumba. É muito comum as pessoas colocar um congá no seu comércio. O que é um congá? Congá é um altar. E naquele altar coloca um santo. É muito comum ver o São Benedito nas casas das pessoas. E alguém coloca um copo de café para o Benedito. Então essas coisas é simpatia? Não, é uma feitiçaria. Feitiçaria mesmo. É uma magia, uma macumba. Macumba é uma palavra africana, quer dizer trabalho. Trabalho. É um trabalho ali, é um demônio que está ali. É uma obrigação que aquela pessoa tem com aquele capeta. Claro que com orientação do pai de santo, ou da mãe de santo, ou alguém que foi orientado. Então chega para a pessoa: é bom você colocar aí uma coisa para espantar mal olhado, uma resta de sal, de alho, um pouco de sal grosso. Você colocar atrás da sua porta uma fechadura, uma ferradura de animal. Essas coisas espantam mal olhado. Tudo isso então, misticismo, do misticismo, que vem também da magia, vem de tudo da isso aí. Feitiçaria, né? Feitiçaria. É a pessoa colocando a sua fé em objetos, né? Alguma coisa, levando a tirar a dependência de Deus e colocando em cima dessas coisas. É verdade. É a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa é leiga, é cega. Então a pessoa obedece a tudo. Tá certo. Pastor Raimundo, o senhor falando agora há pouco naquelas plantas, né? Então me lembrei algumas coisas e eu mesmo já vi. Posso dizer que já vi de pessoas mesmo, de crentes, que fazem aquelas famosas garrafadas, né? Nós brincamos, não é tacar a garrafa na cabeça do outro. Aquelas garrafas com aquelas plantas, raizada, que mais? Algumas coisas que galinho atrás da orelha, né? Atrás da orelha, enfim, muitas outras dessas coisas que nós vemos até o crente mal, que não foi bem esclarecido. O que o senhor tem a dizer dentro da magia negra, dentro da feitiçaria, da Umbanda, do Candomblé, sobre esses preparos, se o senhor também fazia esses preparados, essas garrafadas, raizada, então essas coisas que muitos estão tomando aí, o que o senhor acha? O diabo trocou uma palavra assim, de feitiçaria, de feiticismo, para simpatia. Algumas pessoas dizem, é uma simpatia, e essa simpatia não tem nada a ver, mas quando eu era feiticeiro, quando eu fui um macumbeiro, o que eu fazia? Eu arrancava órgãos de defunto. Eu era procurado para curar a impotência sexual das pessoas, de homens e de mulher. E o que eu fazia? Arrancava as partes digitais do homem e levava até um moedor e moía aquelas coisas tudo, misturava aquelas coisas com o vinho, enterrava na terra durante 7 dias debaixo da terra. Depois arrancava e dava para a pessoa beber, para receber a cura. Ou às vezes mandava a pessoa colocar atrás da orelha um galho de arruda, para que o dia fosse bom da pessoa, para que a pessoa pudesse ter um dia promissor, e para que a pessoa não fosse infectada por uma obra de inveja, de olho grande, de feitiçaria. Quer dizer, é um diabo lutando contra outro diabo. É a mesma coisa de um cego está conduzindo um outro cego. Ambos vai cair no buraco, da mesma forma. Então as garrafadas, a maior parte de garrafada ou de raizada, depende de quem vem, de onde vem, da preta velha, do preto velho, do velhinho, da velhinha. Você tem que ter cuidado, que nessa garrafada você pode estar ingerindo órgãos de humano, você pode estar ingerindo algo que foi consagrado para Satanás, e isso quando bate lá dentro de você, vai mudar a sua vida, vai mudar para pior, porque você vai ficar preso, vai ficar amarrado. Quando você não está bebendo aí um órgão do defunto, você está ingerindo aí o coração, o rins do defunto, então, o fígado. Diríamos o correto então do crente é não usar esse meio, seria isso. O crente não tem o porquê usar.
O crente, ele não tem motivo para... Se tem algum crente, que eu sei que na igreja tem muitos crentes feiticeiros. Na igreja tem crente feiticeiro. Essa é a verdade. Mas sem ele saber. Sem saber. Feiticeiro não é só aquele que vai na encruzilhada, não. Feiticeiro não é só aquele que vai na Mata Virgem, na beira da praia, no cemitério, meia-noite, oferecer sacrifício no cemitério. Não, feiticeiro não é somente essas pessoas, não. Tem pessoas que é feiticeiro que está dentro da igreja. A onda de satanismo está muito grande hoje. E está no nosso meio. Então, por exemplo, feiticeiro é aquele que, quando vê você comprar um terno bonito, ele já fica já de olho. Onde você comprou? E quer comprar igual. Então isso é feitiçaria. Feitiçaria também, isso é simpatia, isso é misticismo, isso é macumba. Então, muitas pessoas da igreja até estão enfeitiçados também. Porque houve brecha na vida da pessoa. A pessoa abriu um precedente, Satanás entrou na vida da pessoa e azarou. E amarrou a vida. Claro que o diabo não vai entrar na vida daqueles que têm o poder de Deus na sua vida, que é revestido pelo poder do Espírito Santo. Aí, Satanás não pode invadir o sangue de Jesus. Ele não pode entrar no lugar onde habita o Senhor Jesus. Tá bom, pastor, então nós vamos nesses esclarecimentos aí tudo que foi dado, eu creio que muito edificou a sua vida e vai continuar edificando até o final aqui do nosso programa. Eu quero também perguntar aí para o pastor Raimundo o seguinte, lá atrás nós falamos da sua vida como criança, da sua vida, foi dado, né, deu a sua companheira ainda com 7 anos, aí o pastor, né, na época é o Neguinho de Ogum, muito conhecido em todos os lugares, ele cresceu, ficou aí de adolescente, homem, e como foi sua vida? Houve uma felicidade? O que aconteceu na sua vida mesmo, e que você pode concluir em cima da sua vida servindo ao Satanás? Bom, servindo a Satanás, eu posso dizer que eu não era feliz, embora cercado de tantas pessoas, rodeado de pessoas famosas, que eu posso citar nomes e nome de pessoas conhecidas no mundo todo, no mundo artístico. E por falar nisso, eu quero fazer aqui um alerta a você que gosta de música, você que não seleciona a música, que não escolhe a música, que ouve o que toca. Por exemplo, o grupo El Chan. O grupo El Chan é um grupo aliançado com Satanás. A palavra Chan, meu amigo, quer dizer filhos de Satanás, filho do diabo. Eu era cercado, rodeado de pessoas famosas. Você era um Chan. Era um Chan. Então, eu fui pai de santo de muitas vezes do Raul Seixas, aquele grande cantor da Bahia. E, inclusive, ele tem letra de música que foi doada pelo Espírito que andou comigo, que era o meu guia de cabeça. Uma música por nome que fez muito sucesso no Brasil, todo mundo cantou. Uma música que dizia assim: eu sou a mosca que pousou na sua sopa e tal. Então, as músicas do Raul, a maior parte de música, 99,9%, se puder colocar mais 9, coloque, são músicas que foi extraída do trono de Satanás. Então, o compromisso de Raul com Paulo Coelho, que é um pai de santo, que é um feiticeiro, a aliança. Esse realmente é verdade. A aliança de Raul com Paulo Coelho. Então, um viveu para o outro no mundo espiritual. Então, todas as letras, ainda podia ser qualquer guia, qualquer espírito que desse a um cavalo e passasse para o Raul, tinha que levar o nome do Paulo Coelho. Então, geralmente, 99,9% das músicas do Raul tem a assinatura do Paulo Coelho. Então, o demônio que anda com Paulo Coelho tinha que aprovar essas letras. Então, eu era cercado, eu fiquei adulto e era ainda cercado por muitas pessoas, sempre trabalhando contra o avanço, o progresso da igreja, sempre inimigo de crente.
Nunca me tocava. Entrei na igreja muitas vezes, como feiticeiro entrei. Ia na igreja, mas eu ia para quê na igreja? Eu ia para lançar lá, fazer uma macumba, para jogar o pó de pemba. O que seria? Pó de pemba, eu mesmo confeccionava o pó de pemba. O que eu fazia? Eu arrancava o osso da perna esquerda do defunto, o osso, levava no fogo, torrava, misturava com tiratema e fazia o pó de pemba, a pó de pemba. O tiratema. Isso é um pó que existe. Ah, tá. Aí misturava e fazia o pó. E o pó de pemba, existe pemba preta, pemba branca. E cada pemba é um capeta. Ele tem uma finalidade de destruir. Tem uma finalidade de destruir, para macumbar. Para amarrar a vida da pessoa. Então alguém pode entrar, por exemplo, no lar de alguém, como uma visita, e simplesmente jogar esse pó dentro da casa. Lançar o pó. Se a pessoa pode pemba feito de osso de defunto? Você já imaginou isso? Então eu colocava na palma da mão e soprava a pemba na igreja para macumbar os crentes. Para fazer o quê? Para fazer os crentes não prestar atenção na palavra de Deus. Para fazer eles dormir na igreja. É muito comum você entrar na igreja e ver os crentes dormindo. Lá fora, andando, conversando, circulando, conversando dentro da igreja. Então nós podemos dizer, isso é bom, viu? Entramos num ponto aí que está afetando a igreja e que pode servir para você que está nos ouvindo e como edificação. Então, por exemplo, nós estamos aí perante a igreja, todo mundo conversando, ou o pastor pregando, alguém pregando, ou cantando. Então, isso você pode dizer com convicção. Existe um demônio dentro da igreja. É obra do capeta, é o diabo em pessoa. Presta atenção que na hora da mensagem, principalmente a mocidade, não param, adolescentes. Não, ele sai do lugar onde está sentado, vai lá para fora, faz uma rodinha. Ninguém se preocupa em estar ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Qual o interesse do diabo em tirar a pessoa de não ouvir a palavra de Deus? Porque se a pessoa ouvir a palavra de Deus, a vida dele vai mudar. Ele vai crescer espiritualmente. Vai ser uma bênção na vida dele. E obviamente o diabo não quer que você ouça a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus tem poder. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Existe outra verdade. Jesus é a verdade porque ele é o verbo. Verbo é palavra. Né? Verbo é palavra. Correto. Então, meu irmão, eu entrava na igreja. E também não precisava entrar na igreja para fazer isso. De lá do meu terreiro mesmo, eu mandava os espíritos, o demônio do sono, o demônio da inquietação, o demônio do giramundo, para fazer as pessoas ficar girando ali na igreja, não parar. Eu vi até um pastor uma vez dando alguns ensinamentos e falando um pouco sobre isso. E ele dizia, você pode reparar de pessoas também que se levantam, ficam o dia inteiro às vezes sem ir ao banheiro. Mas em 1h30 de culto ele vai 3, 4, 5 vezes ao banheiro. Que isso aí também é um demônio que faz isso dentro da igreja. Olha, alguém diz assim, não meu irmão, isso aí é a pessoa mesmo. Não é a pessoa mesmo. Isso é a influência espiritual. É a força os demônios estão nas regiões celestiais. Então o diabo, ele é astuto. Ele entra na igreja, ele entra. Quando os filhos de Deus se apresentaram, está escrito lá na palavra, também se apresentou lá Satanás. E Deus fez questão de perguntar, de onde você vem? Eu venho da terra, de passear sobre a terra. Quer dizer, quando a pessoa fica passeando, não é parado, é andando. É andando, é circulando. Então tem um demônio da inquietação, que a pessoa entra na igreja e o diabo não deixa a pessoa participar de nada. Muitas vezes a pessoa fica com ódio do pregador, com raiva do pastor, e fica resmungando ali, não ouve porque o diabo não deixa a pessoa ouvir. Tem um dedo de Satanás, do capeta. Quer dizer, dá para você entender? Ele entra na igreja assim. E eu entrava, ou muitas vezes não precisava de entrar, eu mandava. E os espíritos, em obediência, ia. Por que em obediência? Porque eu era obediente. Eu era obediente a ele. Ele mandava comer defunto, eu comia defunto. Ele mandava beber sangue de gente, eu bebia sangue de gente. Ele mandava eu dormir com o defunto, eu dormia com o defunto no caixão. Pastor, isso quer dizer algo mais ou menos assim, que hoje talvez generalizar, falar de todo mundo é uma coisa muito séria.
mas que dentro talvez da magia, aquele que o serve tem muito mais determinação e mais obediente às vezes do que o servo de Deus para com o Senhor? Muito mais, porque ele vive sob pressão. O Senhor Jesus, ele não deixa a pessoa pressionado, ele respeita o seu livre-arbítrio. O servo do diabo não, ele vive debaixo de uma pressão. Se você não fizer, você vai ficar aleijado, você vai ficar cego, você vai ficar paralítico, você vai morrer, eu vou jogar você debaixo de um carro. E joga? E joga. Joga assim. A pessoa fica pressionado e a pessoa fica com medo. Então a pessoa tem que andar certinho com ele. Mediante tudo isso aí, eu só quero um esclarecimento só seu para nós entrarmos agora nessa parte de uma pessoa que vive escravo e quer sair dessa vida. Você tocou num ponto muito importante e eu já ouvi também vários comentários de pessoas que saíram dessa vida, da macumbaria, da magia, e que quando foi para sair houve realmente isso: se você sair eu te mato, se você me abandonar eu pego você, eu mato seus filhos, enfim, você não vai viver, eu te faço isso, te pôr uma enfermidade, enfim. E a pessoa conseguiu sair, mas nós vamos entrar nessa parte já já, mas eu gostaria que antes você esclarecesse o seguinte: o final, mais ou menos, como começou a despertar, talvez, eu não sei se é a curiosidade, ou como começou a despertar em você achar que aquele caminho não estava tão certo? Como começou a despertar, talvez, uma curiosidade no pastor, no Neguinho, né? Naquela época ele era o Neguinho de Ogum, hoje o pastor, né? Então eu quero perguntar o seguinte, sobre aquela mulher, Maria de Alá, enfim, tudo aquilo que o diabo pôde te dar, que lhe dá, isso não é essa dúvida, é verdade? Uhum. Tudo aquilo que ele pôde te dar, do que serviu, enfim, uma retrospectiva, agora como adulto da sua vida, servindo ao Satanás. Bom, hoje, graças a Deus, eu não sou mais obrigado a viver naquela escravidão. Desde que eu conheci a Jesus Cristo como Senhor, isso vou falar daqui a pouquinho, eu já não convivo mais com Maria de Alá. Hoje eu tenho uma esposa. Durou quantos anos isso? Durou 27 anos foi a minha época de terreiro. Durou 19 anos, foi o período que eu fiz cabeça. Quer dizer, com 8 anos eu ganhei de presente de Satanás essa mulher. Então isso durou 19 anos. Meu casamento, aliás, o meu ajuntamento pendurou durante 19 anos. Não é um casamento, isso é uma obra maligna, podemos dizer assim. Isso é coisa do capeta, isso não é bênção não, isso é maldição. Então, bom, aí passou-se então esse tempo, não vamos entrar na parte da conversão do pastor, eu só quero saber o seguinte, você deixou de viver com ela depois de Jesus ou um pouco antes de Jesus esse relacionamento já tinha terminado por ordem de algum guia? Não, esse relacionamento seria até que a morte nos separe. Ele não termina. Não tinha assim, final. Ainda que ela tivesse velha, muito velha, ou eu velho, mas tínhamos que suportar um ao outro. Pastor, se eu fazer uma pergunta que me escapou de fazer algum tempo atrás, aí durante a entrevista, mas voltando só um pouquinho, nós já voltaremos direcionando esse assunto à sua conversão. Existe dentro da magia, em tudo existe feitiçaria, existem graus que a pessoa vai subindo, não fazendo uma conotação aí, colocando como igualdade, mas apenas para dar uma noção do que eu quero perguntar. Por exemplo, dentro da igreja a pessoa entra, ela é um membro, né? Depois ela pode, colocando um especial dentro do meu ministério, ela é um diácono, depois um presbítero, um pastor, enfim. E nós sabemos que na magia também existe esses graus. Qual é o menor e o maior grau aí dentro que alguém pode alcançar? Porque nós sabemos também que o homem, o demônio trabalha muito em cima do ego da pessoa.
Então o que ele acontece? Ele entra ali, ele é uma coisa X, ele obedece muito bem ali o diabo, porque ele também quer chegar num patamar mais alto. Quando a mulher existe a mãe, né? A mãe de santo, parece que existe a mãe pequena, enfim, todas essas coisas. Eu quero dizer o seguinte, como que a pessoa inicia rapidamente e onde ela pode chegar? Bom, na verdade não existe uma classificação, nem nesses termos. A pessoa pode começar hoje e de repente ele pode fazer cabeça, pode começar a fazer cabeça, preparar para fazer buri. E outros não, outros porque não teve a chamada de Satanás para isso, né? Então a pessoa torna-se um cambônio, que é um ajudante, esse aí que é um serviçal. Já mais ou menos inicia aí. Exatamente. É um pouco, diferente assim da igreja, é claro. Não, correto, só para entender a pergunta, o grau da pergunta. Mas acontece assim, o grau assim, forte, ele é um pai de santo, ou seja, um bruxo, pai de santo, bruxo, babalorixá, uma coisa só. Tanto faz. E para ele ser um pai de santo, em primeiro lugar, ele tem que ser respeitado e considerado pelas outras pessoas, pelas demais pessoas. É claro, tem algumas pessoas que começam lá de baixo, e tem casos de pessoas assim, que o filho ficou doente com um problema espiritual, andou em diversos lugares e não encontrou solução na medicina, e foi num terreiro e falaram que é um trabalho, e a pessoa começa ali a cuidar do filho, da filha, pensa que não, a pessoa está fazendo cabeça, e daqui a pouco a pessoa está... Ela vai se envolvendo devagar. Exatamente. Porque o diabo vai envolvendo a pessoa gradativamente. Certo. Bom, então podemos dizer, então, quando eu vejo assim, a pessoa fala assim, dentro desse grau, olha, a pessoa lá, ela é X. Seria o grau maior, o bruxo? O bruxo, babalorixá. Babalorixá seria a altura onde a pessoa chega. Exato. E ela chegando nessa altura, lógico, tudo nós estamos falando vindo da parte do diabo, ela tem um certo poder. Ela tem um certo poder, quer dizer, de aproximação mais, de falar com o diabo. É uma pessoa normalmente respeitada também dentro. Respeitada. Quando a gente fala assim, diabo, a gente fala os Exus. Eu falei Correto. Antes, falei dos Exus, né? Que o tratamento da pessoa, do pai de santo feiticeiro, não é diretamente com Lúcifer. Por quê? Lúcifer está preso. Quando eu fui no inferno, eu tive contato com muitos demônios. E eu vi que Satanás está preso. O diabo está amarrado. E ele não tem comunicação com as pessoas, com outras pessoas, porque ele está preso. Agora, os mensageiros, eu disse a princípio, sim. Aí o envolvimento, esses mensageiros têm ligação com Lúcifer. Porque isso aí é uma hierarquia. E ela é respeitada. E é respeitada, é a organização. O diabo é super organizado. Muito respeitado. Os demônios, guias, se respeitam um ao outro. E a organização é muito grande. No mundo espiritual é uma grande organização. Dentro do mundo espiritual, se tocou nesse assunto, eu vou fazer uma pergunta. Vamos falar em região, mas vamos falar em cidade. Cada cidade existe um principado. Cada cidade existe um principado. E cada nação tem uma potestade. Então a potestade é sobre a nação e o principado sobre uma certa cidade, uma certa região, local. Exatamente. Tá, então... Esse é um caso mais que a gente tem que fazer um determinado, chama-se mapeamento espiritual. Mapear a cidade, mapear o estado, mapear a nação e fazer descobertas que são valiosas para a libertação da cidade, para a libertação do estado, para a libertação da nação. Eu conheço esse trabalho, já fiz esse trabalho de mapear, não aqui, né? Hoje nós estamos aqui na cidade, né, fazendo essa entrevista, mas já fizemos mapeamento da cidade. Nós sabíamos em cada rua
da cidade, quantos bares tinham, em cada rua da cidade se tinha um centro de macumba. Que se tinha é um triângulo, né? Isso. Que é um triângulo, que é uma base. É uma base. É uma base. A base. Então nós realmente já tivemos fazendo isso aí, e realmente o pastor tocou num assunto muito sério. Pena que não dá tempo, né, de nós entrarmos nesse assunto, mas quem sabe um dia, porque isso tem muita validade para os pastores. Pastores que têm uma visão do reino espiritual muito bom. Embora alguns pastores achem que essas coisas são folclóricas. Sem dúvida. Que não existe. Mas é porque eles não têm uma visão ainda espiritual do mundo espiritual. Das coisas que acontecem ao nosso redor, ao redor da igreja. Por exemplo, eu vou citar aqui, pastor, vou citar algo aqui que é muito importante para você que está me ouvindo. Por que a sua igreja aí não cresce? Qual é a razão da sua igreja não crescer? Você não sabe. E aí, muitas vezes você ganha muitas pessoas. Sua igreja a hora está cheia, a hora está vazia. A hora está cheia, a hora está vazia. Você não sabe por quê. De repente, o local, meu amigo, onde você está, a igreja onde está estabilizada ali, esse lugar pode ter sido aí um lugar onde houve derramamento de sangue de inocente, sangue de animais. Esse lugar pode ter sido um lugar, uma base de Satanás, e você não sabe disso, e ali a maldição está impetrada naquele lugar. É preciso você ter o discernimento, a visão de Deus, para que possa quebrar essa maldição no local. Isso chama-se mapeamento espiritual. Tá certo, pastor. Então aí, um recado importante para você, né, pastor, você obreiro, realmente algo que tenho certeza que um dia nós vamos voltar a falar disso daí. Pastor, aí, uma pessoa, eu fiz uma pergunta, talvez o senhor não entendeu, mas o senhor respondeu, mas houve uma segunda intenção no que eu quero perguntar. Quando eu perguntei se realmente quem chega ao grau elevado, bruxo e outro que o senhor disse aí, eu quero perguntar uma coisa, o senhor chegou a um desses graus? Eu fui babalorixá. É o grau maior. Praticamente, podemos dizer maior. Eu fui levado do Brasil para a África. Eu não tinha essa necessidade, mas uma exigência de Satanás. Eu fui. Fizeram um implante de uma pedra sobre o meu corpo, na África. Eu fiquei durante 7 meses na África, fazendo um trabalho, logo após eu ter feito cabeça, né? E eu fiquei esse período lá. Não tinha contato com pessoas, com outras pessoas, porque o meu trabalho era extremamente espiritual. E eu cheguei praticamente ao grau máximo. Tá, então eu fiz essa pergunta. Eu galguei a posição que o feiticeiro tem que galgar. Correto. Agora, sabe o que eu fiz essa pergunta? Porque logo após essa pergunta, o senhor percebeu que eu perguntei também se... chegando a esses graus, se o feiticeiro, o bruxo, se ele tem um certo grau de poder e respeito. O senhor me respondeu que sim. É verdade. Certo. Então eu quero agora fazer uma pergunta. Galgando um lugar máximo onde o senhor começou, como se diz, desde nenê, desde que nasceu, até chegar a uma certa idade e conseguir galgar aí os lugares mais altos dentro daquilo que foi proposto ao senhor chegar. E também perguntei, o senhor disse que sim, que tem um certo respeito e que tem também aí um certo poder. O que faz alguém com poder, com respeito, dentro do grau mais alto que pode chegar dentro de uma determinada coisa assim, né, como a feitiçaria? O que faz a pessoa não estar contente com aquilo e começar a buscar outro caminho? O que faz a pessoa não ficar contente é porque Satanás, o guia da pessoa, ele não preenche todos os vazios, todas as lacunas que há na pessoa. Ele não completa, ele não realiza a pessoa. A pessoa, mesmo cercada de amigos, mesmo cercada de guias, a pessoa ela não tem vontade própria, seria também um pouco isso. Exatamente. Como eu disse também, né? A pessoa ela é subjugada. A pessoa ela é obrigada. A pessoa não vive, vegeta. A pessoa não tem iniciativa própria. A pessoa não tem domínio sobre a sua vida. O feiticeiro, a mãe de santo, o pai de santo, ele não tem domínio sobre a sua vida, não faz o que ele quer. Ele não faz nada da sua inteira vontade.
Depois que ele chega a galgar essa posição, aí ele tem que buscar a orientação do seu guia para ver se aquela coisa vai dar certo, para ver se é do agrado dele ou não. É desse jeito que funciona. Quer dizer, e a pessoa nunca está feliz. Nunca é feliz. Qual foi assim a sua maior decepção? Você pode dizer que começou a te decepcionar? A minha maior decepção foi eu não poder comer o defunto crente. Foi a maior decepção, a primeira maior decepção, eu não poder comer um defunto que era crente. A segunda maior decepção da minha vida, como um pai de santo, foi eu poder perder para um crente em praça pública e não ter força para resistir e vencer aquele homem. Essas duas decepções foram muito grandes. E no caso, você ainda como o neguinho de Ogum, perguntava, por exemplo, tinha-se isso, não estou sabendo talvez formular pergunta, chegar e perguntar, falar assim, olha, por que eu não pude comer? Por que eu não venci? Me explica por que eu não venci aquele rapazinho no meio de uma praça, perante tanta gente? Por que eu fui derrotado? Por que eu não fui um vencedor? Eu interrogava, eu perguntei, do jeito que você está falando aqui, parece até que a gente tinha combinado alguma coisa com esse respeito, mas não. Mas desse jeito eu perguntei, por que eu não pude comer? Eu chamei Ogum e perguntei, Senhor Ogum, por que eu não pude comer? E ele me respondeu, porque eu não quero ter problema com o homem lá de cima. Assim também o rapaz lá da praça em Porto Velho, quando eu interroguei Satanás, por que ele me derrotou, porque eu tenho que sair daqui, não ele. Aí Satanás falou comigo, porque o que está com ele é muito mais forte do que todos nós juntos aqui. Ele mesmo reconheceu. O diabo reconhece. Você quer acabar com um trabalho de feitiçaria se você for determinante, se você for ousado? Entra num terreiro, veja só o que acontece. Entra num terreiro, nesse momento não manifesta espírito, não desce nenhum espírito, e se desce, não tem iniciativa, não pode fazer nada, as coisas, tudo dá errado. É só você entrar, colocar os seus pés. Claro, eu quero dizer para você, meu irmão, você que está com a vida aí destruída, não vá não, que você pode ser uma presa fácil para Satanás. Correto. Eu estou querendo falar que o homem, a mulher, o jovem consagrado a sua vida ao Senhor Jesus. E outra coisa também, nunca sozinho. Sozinho você é vulnerável, é perigoso. Sempre com outra pessoa, sempre com a ajuda de alguém, você pode. Há casos assim esporádicos de pessoas, de uma pessoa que entrou no terreiro, trabalho. Não. Mas isso aí foi uma coisa assim, já levado pelo Espírito Santo, né? Não foi aquela coisa só, eu vou lá, eu sou bom, eu vou, acabo com aquilo lá. Não foi uma coisa premeditada, né? Foi aquilo algo de Deus mesmo, naquele momento. Porque quando Deus leva a pessoa, eu já entrei. Depois que me converti, entrei em muitos terreiros. Quer dizer, eu sou conhecido por muitos pais de santo no Brasil, hoje ainda me conhecem. Muitos pais de santo conhecem o Neguinho de Ogum. Isso quer dizer que tem muito feiticeiro trabalhando contra o senhor. Sempre teve. E sempre vai ter. Graças a Deus. Graças a Deus. Só que não prevalece. Não prevalece, né? Tá certo. Pastor, bom, mediante tudo isso, como surgiu na sua vida, já que o demônio diz o homem lá de cima, né? Como surgiu na sua vida um homem chamado Jesus? É um caso, é uma história muito interessante. Primeiro porque essa história de Jesus, essa história de crente, de igreja, isso nunca passou na minha cabeça. Pelo contrário, eu detestava Jesus, eu detestava a igreja de crente, e isso nunca passou por minha cabeça. Não é que eu estava feliz, eu tinha uma obrigação com o guia. Eu tinha um compromisso com minha família. Seria o seu grande inimigo na época? Meu inimigo, sim. Eu tinha compromisso com minha família
eu tinha um compromisso com Satanás. E eu não podia então trair, muito menos minha família, nem tampouco Satanás. E tudo aconteceu assim, de repente. Porque, meu amigo, quando Deus tem um plano na vida do homem, ele pode estar no fundo do poço, ele pode estar lá no inferno, o Senhor vai tirar ele lá de dentro do inferno e salvar a alma dele e libertar a vida dele. Assim aconteceu comigo. Um dia eu estava na Praça da Lapinha, eu estava em Salvador, né, na Bahia. Eu já estava em Salvador com um terreiro lá em Salvador. Eu estava na Bahia já, em Salvador, com um terreiro. E eu estava na Praça da Lapinha, e juntamente com Maria de Alá, que era minha mulher e mãe de santo, estávamos juntos numa praça, sentados no jardim, assim, no banco do jardim. E de repente passou uma moça com um monte de folhetos na mão. Essa coisa já não existe mais, essa prática hoje já está esquecida. Ninguém faz isso mais, de sair entregando folhetos. Se você fizer isso, você pode ganhar Pai de Santo para Jesus sem você saber. E essa moça me conhecia porque eu entrei na igreja dela muitas vezes para lançar ali o pó de pemba. E aquela moça veio à minha direção, a direção de Maria de Alá, e ela me deu um folheto da palavra de Deus, me fez um convite, pregou o evangelho para mim, e depois que ela fez tudo isso, eu peguei o folheto e rasguei em pedacinhos bem pequenos, pequenininhos os folhetos, os pedacinhos. Isso era um dia 22 de dezembro, e aí eu rasguei e joguei no rosto dela. Passou 5 dias depois de ter feito isso, eu voltei naquela praça, na Praça da Lapinha, levado já pelo Espírito Santo. Era um domingo à tarde, e eu cheguei ali na praça, me assentei naquele banco, e quando eu me sentei no banco, que eu olhei para o chão, levado também pelo Espírito Santo, eu vi os pedacinhos do folheto que eu rasguei. Isso foi fundamental. Ainda foi 5 dias que os pedaços ainda estavam lá? Estavam lá. Claro que não estava todos. Não, mas muito difícil. Mas estava o suficiente. Porque Deus quando Ele quer uma obra, quando Ele quer realizar uma obra na vida de uma pessoa, Ele faz o impossível. Ele é Deus das coisas impossíveis. E aquele folheto tinha que ficar ali, tinha que permanecer ali para que pudesse testemunhar na minha vida. Senão, de outra fórmula, para me converter, talvez não, mas essa foi a maneira. Esse foi o meio que o Senhor encontrou para salvar minha alma. E quando eu olhei para o chão e vi os pedacinhos do folheto, eu ouvi pela primeira vez a voz do Espírito Santo, a voz de Deus falando comigo. Até então, eu me fazia de duro, eu não ouvia Deus falar, e eu ouvi nitidamente assim. Eu ouvia que a voz dizia assim: abaixa e panha esses papéis e junta. Eu fui baixando e pegando. Maria de Alá viu aquela minha atitude, ela pensou que eu estava louco, que eu estava com algum problema, e fui colocando os pedacinhos do folheto em cima do banco. Fui juntando o que podia juntar, e eu li o texto da minha salvação, a palavra da minha salvação, a palavra que mudou a minha vida. E essa palavra? Essa palavra dizia assim: Jesus te ama. Quando eu li, e eu li em voz alta, o diabo começou a falar comigo: é mentira,
Ele não te ama. Você que bebe sangue de criança, come miolos de criança, você que come defunto, você que coloca a enfermidade nas pessoas, as pessoas vão para cima da cama, ficam morrendo, secando. O que ele mesmo mandava fazer, agora ele jogava na cara. Exatamente. Veja que tamanho de sujeira o diabo tem. E ele começou a me acusar. Você que faz isto, você que vai na encruzilhada, você que faz sexo com o defunto, você que dorme com o defunto, como Deus pode te amar? Como Ele pode te amar? É mentira. Ele não te ama. Mas a Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Por quê? Porque a Bíblia também diz em João capítulo 14, versículo 6, diz assim, que Deus amou, salvo engano é esse versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece que é João 3,16, não? Vamos ratificar isso, não é isso? Então a Bíblia diz que o Senhor, que Deus nos ama. E aí essa foi a palavra rema, foi a palavra de vida, foi a palavra de salvação. Jesus te ama. Meu amado, quando eu li essa palavra, foi como se tivesse alguma coisa na minha mente, como se eu estivesse carregando na mente um peso enorme, ou como tivesse uma nuvem escura, negra sobre a minha mente, e foi clareando, foi cristalizando a minha mente, foi purificando, foi limpando a minha mente. E aí minha mente, eu comecei a sentir que minha mente estava esvaziando totalmente. Ali mesmo naquela praça. Ali na praça, na hora, no exato momento, a minha mente foi abrindo. E eu podia sentir mesmo, a partir daquele momento, o amor de Deus. E aquilo foi fluindo no meu coração. E aí, quando eu comecei a dar invasão a Deus, eu comecei a ouvir a voz da moça, o convite da moça. Mas a bem da verdade não era a moça falando, era Deus falando, era o próprio Espírito Santo que estava falando ali. Era o Espírito de Deus que estava falando comigo. E eu ouvia assim, claramente, nitidamente, eu ouvia o Espírito Santo falando assim: vá à minha igreja. Você já viu aqueles discos preto? Disco de vinil? Já, né? Famoso bolachão. O bolachão. E quando aquele disco, ele ranha, o que acontece? A agulha fica só num lugar, né? A agulha ficar só num lugar, e era necessário alguém, você já mexeu muito com isso, né? É, tem que dar um toquezinho para frente. Ela fica ali. Fica ali. Então Deus está falando a mesma coisa assim, como o Espírito Santo, falando a mesma coisa do disco furado e não sai do lugar. E o Senhor falava: vá à minha igreja, vá à minha igreja. E meu coração foi enchendo desse gozo, enchendo dessa alegria. E eu comecei a sentir a necessidade de ir na igreja que eu ia fazer macumba, na igreja que eu entrei muitas vezes para enfeitiçar, para não deixar o crente entregar seu dízimo, para não deixar o crente entregar a sua oferta missionária. Eu fiz isso muito. Quer dizer, agora o Espírito Santo está me levando até aquela igreja, aquele lugar. O que acontece? Eu me levantei na Praça da Lapinha, eu dei um pulo naquela praça, parecia um maluco já por Jesus. Eu já estava apaixonado já por Jesus ali na praça. E eu falei em voz bastante alta. Eu disse que naquela noite eu iria na igreja evangélica, na igreja dos crentes. A macumbeira Maria de Alá
olhou para mim, decepcionada. Ela disse: você está louco. Eu nunca vi você como você está. É verdade, porque quando Jesus entra no coração da pessoa, muda, transforma a vida da pessoa. E a transformação, pastor, foi imediatamente, rápido. A transformação foi urgente. Nunca passou na minha cabeça, nunca passou no coração, nunca tive aquele desejo, aquele pensamento de ir na igreja, de participar de um culto, de ouvir uma palavra, de ouvir uma mensagem. Não. O meu pensamento era o contrário, era fazer o mal para a igreja, era prejudicar a igreja. Me levantei ali e saí em direção ao meu terreiro. Eu usava tudo branco, calça branca, camisa branca, sapato branco, tudo branco. Tudo era muito supersticioso. Carregava patuá no bolso, patuá de olho de defunto, de cabeça cobra coral. Eu tinha dentes de defunto dentro de patuá. Carregava cabelo de defunto, trazia um monte de coisa dentro do bolso para trazer proteção para a minha vida. E eu saí dali, fui direto para o terreiro, e o diabo, sem querer que eu fosse até aquela igreja. Essa mulher, usada pelo diabo, perseguiu, lutou tanto contra a minha vida, lutou tanto para que eu não fosse à igreja, mas tudo foi em vão, tudo foi inútil, porque Deus me deu graça, Deus me deu força para ir na igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, pastor, quando eu cheguei na porta da igreja, o que acontece? Naquela igreja, o pastor não permitia, e a macumbeira junto comigo. Ela acompanhou. Acompanhou. A Maria lá não ficou lá. Não, ela foi. E aquela igreja, o pastor da igreja, ele proibia qualquer mulher, crente ou não crente, entrar na igreja de calça esporte. Era proibido. E Maria de Alá, ela estava de calça esporte. E o Espírito Santo é tão tremendo que tinha 2 porteiros. E a ordem era essa: nenhuma mulher pode entrar. E se entrar uma mulher de calça esporte, que eles não percebessem, alguém ia lá e tirava ela, ou levava no guarda-roupa da igreja para vestir uma roupa. Segundo eles lá, tinha que ser um vestido, uma saia. E a Maria de Alá estava de calça esporte. Talvez, se eles tivessem visto ela entrar de calça, e se viesse tirar ela, obviamente talvez eu ia sair também. Talvez saísse. Mas o Espírito Santo fez com que nenhum porteiro, nem o pastor percebesse a mulher. Olharam, mas o Senhor mudou a visão. Exatamente. E quando eu entrei na igreja, estava super lotado. Uma coisa curiosa, que a igreja estava cheia mesmo. Não tinha lugar para ninguém. Gente em pé por todo lado e tal. E não tinha um banco vazio. Mas tinha um banco que estava vazio. E ninguém entendeu o porquê daquele banco vazio. Mas o Espírito Santo sabia que aquele banco seria para mim sentar. Por que aquele banco vazio? Pastor, eu fiquei 19 anos sem cortar cabelo, pastor. O meu cabelo parecia uma juba de leão. O meu cabelo era tão grande, tão grande. E outra coisa, 19 anos sem lavar cabelo. E fedia tanto, eu já fedia defunto, eu fedia enxofre, eu fedia pemba, eu fedia incenso, como eu disse, fedia pólvora, porque eu fazia trabalho de pólvora, eu fedia alho, meu corpo todo, meu cabelo, nunca lavei meu cabelo, 19 anos sem lavar. Uma que o meu cabelo, como você está vendo, não é lá essas coisas, parece um bombril, né? E a água não penetrava, não tinha como penetrar. Pentear meu cabelo, não penteava. Então aquele banco vazio era exatamente para me assentar. Por quê? Quando eu entrava no ônibus e me assentava numa poltrona, a pessoa que estava do meu lado se levantava imediatamente, porque o cabelo batia no rosto da pessoa, incomodava as pessoas.
um fedor, o cheiro do cabelo era desagradável, era horrível. E as pessoas que não suportavam o cheiro, não existia. E aquele banco ali vazio era exclusivo para mim, preparado pelo Espírito Santo, pelo Senhor. E aí o irmão me pegou juntamente com Maria de Alá e me levou lá para aquele lugar. Fiquei assentado ali à vontade. E antes o diabo dizia o seguinte, quando eu estava indo para a igreja, ele dizia que os crentes iam rir de mim. Olha como o diabo sabe, quantos crentes que vai para a igreja para ficar sorrindo? Hein? Quantos crentes vai na igreja para ficar rindo das pessoas que entram? Rindo da roupa, do cabelo, do sapato. Não é verdade? Correto. Muitas pessoas. Então ele sabia, diz que o demônio da chacorrice, o espírito da chacorrice, toma lugar na vida de muitas pessoas. E aí o diabo começou a falar. Já semeou então a semente, essa semente. Não é verdade? É terrível o diabo. E aí ele começou a dizer: olha, o povo vai rir de você. Esse cabelo seu, ele mesmo ordenou para não cortar, agora ele mesmo está me condenando. Mas isso não foi o suficiente para segurar a minha vida, porque maior é aquele que está em nós. Deus é maior do que todas as coisas. Nós nos assentamos ali e aí começou a cantar. Começou o louvor. Eu estava acostumado a cantar chulas. Chula de caboclo, que é música para os caboclos, para os guias. Como aquelas músicas africanas, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Exatamente. E mesmo quando eu falo de música, tem algumas músicas aí que as pessoas cantam. Música para Oxalá, para Iansã. Música. Gal Costa faz isso, Bethânia faz isso. Os artistas da Bahia, com especialidade, eles fazem isso. Música em homenagem a um capeta. E as pessoas cantam dentro da sua casa. Então são chulas, são verdadeiras chulas. Cantam e dançam, hein? Canta e dança. É a festa completa, né, cara? A festa completa. E aí começou o louvor, aí veio a comparação, o Espírito Santo. Você não lembra de nenhuma? Não lembro. Eu lembro, mas eu não gosto de... Porque eu acho o seguinte hoje, se eu cantar alguma chula... Não, da música dentro da igreja. Ah, eu lembro. Eu lembro da música, sim. E eu vou chegar lá. Aí começou a comparação da música. A música evangélica e a chula. E o Espírito Santo começou a mostrar as letras. Eu comecei a entender já as letras. Letra de uma e letra de outra. Mas teve um louvor que mexeu muito com o meu coração. Eu já estava ansioso ali. Um ambiente gostoso, saudável. Um ambiente de paz, de tranquilidade, coisa que eu precisava, assim como você precisa também, meu amigo. Você que está me ouvindo agora, você precisa dessa paz, de paz interior. Aí eles começaram a cantar uma música que diz assim: há um lar muito feliz lá no céu, onde sempre irei habitar. É o hino 504 do cantor cristão. E quando eles cantaram esse corinho, esse hino, eu comecei a me sentir entrando no céu. E eu que já tinha ido no inferno, eu comecei a sentir agora o sabor, o gozo do céu, como que é. O inferno é um lugar tenebroso, terrível. E eu comecei a sentir agora o gozo do céu, a alegria do céu. Entrar no céu. Mas tudo isso é importante. Mas o mais importante estava para vir, estava para acontecer, que era o momento da palavra de Deus. Esse momento era o momento foi o momento mais importante daquele culto. E o pastor da igreja passou a palavra para o conferencista e ele convidou a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18 e o versículo 9.
foi a palavra da minha conversão. E a palavra diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações das nações. Não se faça passar entre ti pelo fogo seu filho ou sua filha, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos que fazem tais coisas é abominação ao Senhor teu Deus, e por causa dessas abominações o Senhor te lançará fora. Tudo isso eu fazia. Eu era agoreiro, feiticeiro, necromante, mágico. Fazia todas essas coisas, consultava espírito de mortos e tudo mais. E aí, quando ele começou a ler, eu senti que era para mim a palavra. E outra coisa, aquele pastor, ele não foi premeditado com essa palavra. Ele tinha um esboço na sua mão. Ele tinha um roteiro da sua mensagem. Quer dizer, não foi dirigido pelo Espírito Santo, não pelo homem. Exatamente, ele já foi preparado, o Espírito Santo estava encaminhando ele no que falar. E essa palavra fluiu no meu coração. E enquanto o pastor pregava, enquanto ele estava pregando, eu estava ali pensando assim comigo, assim: e agora, o que devo fazer? O que posso fazer para ser um crente? Qual é a atitude a tomar? Eu queria saber, eu estava ansioso, pastor Luiz Carlos, também para ser igual aos outros, para ser um crente também. E eu queria, eu não sabia o que fazer. Foi quando, no momento que ele terminou a pregação, ele lançou o apelo. E quando ele lançou o apelo, o convite, perguntando se alguém queria aceitar Jesus como seu Salvador, eu não tive dúvida da minha chamada. Eu fui à frente com as duas mãos levantadas, aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador. Foi fácil? Não. Mas o pior estava para acontecer. As coisas mais graves estavam para acontecer. Por quê? Eu era tradicional de uma família de feiticeiro. Só cortando um pouquinho, só vai continuar falando. A mulher que estava com o senhor não foi à frente? Ela não foi à frente. De jeito nenhum ela foi à frente. Pelo contrário, quando eu me levantei para ir à frente, ela me deu um beliscão nas costas tão violento, que os irmãos me falaram depois, perguntou se não tinha arrancado um pedaço. Porque o diabo não quer que você tome essa decisão que eu tomei. Essa é a verdade. Mas o pior não foi aquilo ali. O pior ia acontecer, estava para acontecer. Aquilo ali foi o melhor. Ali foi o melhor. Mas quando eu saí da igreja, pastor, eu saí da igreja, fui para o meu terreiro. E quando chegou no meu terreiro, a minha mulher, que era Maria de Alá, que até então não tinha desmanchado nada ainda, estávamos juntos ainda. Ela chamou meu pai e falou que o neguinho de Ogum era crente, se converteu. Aí o mundo se desabou sobre a minha cabeça. Houve a perseguição do meu pai. Ele reuniu todos os feiticeiros ali naquele momento e fizeram uma sabatina comigo para que eu pudesse desistir dessa ideia. Voltar atrás. Mas tudo foi em vão. Porque quando Deus te chama, Ele segura em sua mão. Deus sustenta a sua vida. Em seguida, Vardo Coice de Burro, que era o meu pai de santo, fez uma invocação, um demônio por nome Romãozinho. E o Romãozinho botou fogo em todas as roupas que eu tinha. Queimou tudo. Imediatamente eu catei todos os santos que eu tinha, o terreiro que eu tinha, coloquei em cima da cinza e quebrei tudo. Acabei também com o meu terreiro em cima da cinza da minha roupa. Aí foi um desafio. Imediatamente eu fui deserdado da minha família. Eu fui expulso de casa. Eu fui excomungado pelo meu pai de santo. Ele me amaldiçoou. Falou que ia mandar 7 Exus para me matar, para me destruir. Eu falei com ele para ele mandar 1000 Exu, que 7 era fraco demais.
Resultado, os Exus que matou ele. Os demônios jogou ele debaixo de um caminhão, e o caminhão passou por cima dele e morreu, foi para o inferno. E eu estou aqui vivo para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tá aí então. E assim começou hoje, pastor, missionário, o Brasil inteiro. Pastor, restando esse testemunho lindo, bonito e edificante, quem quiser ouvir na sua igreja, tiver de posse com essa fita, o que a pessoa pode fazer? Bom, o meu telefone de contato é São Paulo 011 4749 5203. Ou se você preferir, quiser ligar aqui também para Resgate FM, para o pastor Luiz Carlos, 015, Boituva, 263-3883, você liga aqui para a gente e nós entramos aí também em contato com o pastor, tá bom? Pastor, da minha parte, pastor Luiz Carlos aqui, direto do Estúdio da Resgate FM, se despeço de vocês, e uma boa tarde para você. Eu quero deixar o pastor terminando a gravação e dizendo, pastor, hoje você tem a sua esposa, a sua vida, rapidinho, nós estamos estourando o nosso horário. Hoje eu sou casado, tenho minha esposa Adriana, eu tenho um lar muito abençoado, tenho meus cachorrinhos também, né? E tem sido uma bênção a minha casa, tem sido uma bênção a minha família, né? Tem me apoiado no meu ministério, tenho viajado o Brasil, o mundo, já andei por 4 continentes diferentes. No próximo ano estou indo para a América e assim por diante. Então estamos cumprindo o ID de Jesus. Tá, então, mais uma linda história, o testemunho do pastor, e podemos dizer que Jesus Cristo realmente muda o viver. Louve ao Senhor, cante a Ele uma canção de amor por sua glória. É infinita, o seu amor é para sempre, de geração em geração, tu és o mesmo Deus. Sou teu santuário, meu prazer é te adorar, grande é o seu amor, Senhor. Senhor cobre toda a terra. Enche o meu viver, ó Deus, ó Deus. O meu prazer é te servir, ó Deus, é te adorar. Faz de mim, Senhor, um santuário, a tua morada. Louve ao Senhor, cante a Ele uma
expressão de amor por sua glória. Sua bondade é infinita, o seu amor é para sempre. De geração em geração, tu és o mesmo Deus. Sou teu santuário, o meu prazer é te adorar. Grande é o seu amor, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. A glória do Senhor cobre toda a terra. Enche o meu viver. A glória do Senhor cobre toda a terra.